Olá, sejam bem-vindos! Aqui é o Mental Chip, onde o conhecimento dobra a cada informação. Hoje a gente segue nossa jornada pelo livro Inteligência Artificial, uma abordagem moderna de Stuart Russell e Peter Norvig. O link, claro, está na descrição. E se este conteúdo agregar algo, considere compartilhar com um colega e curtir para ajudar o canal. Então vamos lá. Antes das máquinas aprenderem com dados, como a gente vê hoje com Deep Learning, a grande ideia era construir uma mente que pudesse de fato raciocinar. E todo esse projeto original, o mundo da IA simbólica, partia de uma pergunta bem fundamental. Hoje em dia, a IA moderna é tipo uma especialista em achar padrões num oceano de dados, né? Mas a abordagem clássica, a tal da IA simbólica, tinha uma outra pegada. A inteligência não era algo que se aprendia, ela era construída tijolo por tijolo. E a base para essa construção era o processo formal e bem estruturado do raciocínio lógico. É exatamente essa arquitetura que a gente vai explorar agora. E o primeiro passo para montar nosso motor de raciocínio é entender por que, de todas as ferramentas que existiam, a lógica foi a escolhida como a planta baixa de tudo. Olha, o legal aqui é como a gente consegue resumir o poder da lógica. Ela deu para os primeiros sistemas de IA um verdadeiro kit de ferramentas para mexer com informação de um jeito organizado, quase como se fosse uma gramática para o pensamento. Era o jeito de garantir que o conhecimento era preciso, que as conclusões faziam sentido e, o mais importante, que as decisões podiam ser explicadas, sabe, passo a passo. E pode parecer coisa do passado, mas essa abordagem clássica está longe de ser só história. Ela continua sendo fundamental em muitas aplicações de hoje, principalmente onde precisão e confiança são inegociáveis. Pensa só, desde garantir que um software não vai dar pau, até permitir que um robô planeje os próximos passos, a lógica continua sendo o alicerce da certeza no mundo da IA. Ok, mas como é que um sistema lógico funciona na prática? Vamos dar uma olhada em como essa estrutura é montada. O ponto principal é que todo sistema lógico se baseia em dois componentes centrais que, claro, trabalham juntos. Primeiro, a gente tem a base de conhecimento, a famosa KB. Pensa nela como se fosse a biblioteca da máquina, um arquivo digital que guarda tudo que o sistema sabe que é verdade sobre o mundo dele, desde fatos bem simples até regras super complexas. E aí entra o segundo componente, o mecanismo de inferência. Se a base de conhecimento é a biblioteca, o mecanismo de inferência é o detetive. É ele que lê os fatos e as regras nessa biblioteca e começa a deduzir coisas novas, descobrindo verdades que não estavam ali, escritas com todas as letras. Beleza. Agora, vamos instalar o primeiro, e digamos o mais simples sistema operacional para o nosso motor de raciocínio, a lógica proposicional. É a linguagem mais básica para uma máquina começar a pensar. A lógica proposicional funciona com peças bem simples, afirmações que são ou verdadeiras ou falsas, sem meio termo. Tipo, está chovendo, é verdade. O céu é verde, é falso. E a partir daí ela usa conectivos básicos, como e, ou e não, para juntar essas frases e criar ideias mais complexas. A regra de inferência mais clássica aqui é o tal do modus ponens. É um jeito bem simples, mas muito poderoso de chegar a um fato novo. Pensa assim, se a gente sabe que se está chovendo, que é A, então a rua fica molhada, que é B, e a gente olha para fora e vê que está chovendo, pronto, podemos concluir com 100% de certeza que a rua está molhada. Só que essa linguagem tão simples tem uma limitação gigante. Ela consegue lidar com fatos, beleza, mas ela não consegue descrever a relação entre as coisas ou as pessoas. Ela não entende o conceito de todos ou de algum. Para resolver isso, nosso motor de raciocínio precisa de um upgrade, de uma versão mais parruda. Então, vamos para a lógica de primeira ordem e ver como ela muda completamente o jogo. A lógica de primeira ordem, ou LPO, é a grande virada de chave. Em vez de só frases verdadeiras ou falsas, ela permite que a máquina entenda o mundo pensando em objetos e nas relações entre eles. Agora sim, ela consegue raciocinar sobre Sócrates como um objeto e o humano como uma propriedade, usando conceitos superpoderosos como para todo e existe. Com a LPO, a máquina finalmente consegue representar um conhecimento muito mais rico e estruturado sobre o mundo. Em vez de só fatos soltos, ela consegue entender regras gerais como esta aqui. Para todo x, se x é humano, então x é mortal. Isso é um salto gigantesco no poder de expressão da máquina. Beleza? Com uma linguagem mais poderosa na mão, nossa máquina agora precisa de estratégias mais espertas para pensar. Porque não adianta só ter o conhecimento, né? Precisa saber como usar ele para chegar em conclusões que sejam úteis.
E aí, basicamente, surgem duas estratégias principais. O encadeamento para frente é como um explorador. Ele parte dos fatos que já conhece e vai avançando, descobrindo tudo o que dá para derivar a partir dali. Já o encadeamento para trás é mais como um detetive. Ele começa com uma pergunta, um objetivo, e trabalha de trás para frente, buscando as pistas, ou seja, os fatos que comprovem aquilo. E essas estratégias todas dependem de processos bem formais, quase matemáticos. A unificação, por exemplo, é o mecanismo que faz a máquina entender que a regra "todo humano é mortal" se aplica ao fato de que Sócrates é humano. São esses processos super rigorosos que garantem que qualquer conclusão tirada seja, logicamente correta. Pronto, nosso motor de raciocínio está montado. Ele é poderoso, preciso, formal, mas é super importante a gente entender as limitações dele. Porque vamos combinar, o mundo real raramente é tão organizadinho quanto a lógica pura. A lógica pura sofre um bocado num mundo que é bagunçado e cheio de incertezas. Um dos maiores problemas é o que chamam de explosão combinatória. Imagina um jogo de xadrez, onde cada movimento abre dezenas de novas possibilidades. Em pouco tempo, o número de cenários para analisar se torna absurdo. Além disso, a lógica não lida muito bem com incerteza ou com a ambiguidade da nossa linguagem do dia a dia. E foi exatamente aqui o ponto da virada. Foram justamente esses desafios que acabaram impulsionando o desenvolvimento da IA probabilística e dos modelos baseados em dados que dominam tudo hoje. A necessidade de lidar com a bagunça do mundo real forçou a IA a evoluir. Mas olha só, isso não quer dizer que a lógica ficou obsoleta. Longe disso. Hoje, com IAs que muitas vezes parecem umas caixas pretas misteriosas, a clareza da lógica é mais fundamental do que nunca. Ela é a chave para a gente construir sistemas em que possamos confiar, garantindo consistência e, o mais importante de tudo, a capacidade de chegar para uma IA e perguntar: "Ei, me explica teu raciocínio." E isso tudo nos deixa com uma reflexão final sobre o futuro dos sistemas inteligentes. Conforme a gente vai delegando decisões cada vez mais críticas para as máquinas, a capacidade de auditar e entender como elas chegam a uma conclusão deixa de ser um luxo e passa a ser uma necessidade absoluta. Resumindo o que a gente viu, a lógica foi a grande base da IA clássica, dando para as máquinas a habilidade de representar conhecimento e tirar conclusões. E mesmo que a IA de hoje seja dominada por estatística, a lógica ainda é crucial, principalmente quando a gente precisa que as máquinas expliquem suas decisões. Esta análise foi gerada com o apoio de IA e adaptada especialmente para quem nos acompanha aqui no Metalship.